Olá, meu irmão, minha irmã. Estamos aqui hoje no dia 13, sexta-feira, para gravar mais um dia, sexta-feira 13, um dia difícil, né, para o nosso Brasil. Uma ditadura aí que está às claras, uma ditadura do judiciário que não respeita mais ninguém, não respeita mais processo jurídico, não respeita nenhum órgão. Além de toda a corrupção do executivo, aposentados que não sai nenhum tipo de investigação, pessoas que serão presas hoje injustamente, pais e mães de famílias. Nós estamos vivendo um momento difícil e quero convocar todo mundo nessa sexta-feira a rezar o terço, seu rosário, o jejum pelo nosso país. A oração do povo tem um poder extraordinário. Não deixe de rezar pelo seu país, não entregue o país nas mãos de Satanás. E hoje nós temos aqui leituras que reforçam isso. São Paulo que diz que trazemos um tesouro em vaso de barro. Sim, o Espírito Santo está dentro de nós, mas como nós somos egoístas, como nós somos orgulhosos, né? A única forma que o Espírito Santo tem de agir é quando decidimos morrer para nós mesmos e deixamos espaço para Ele. É isso que ele fala aqui, né? A morte age em nós para que haja vida em vós. Eu convoco todos vocês a realmente a buscar essa humildade, a deixar o Espírito Santo agir dentro de nós. Leiam essa passagem da segunda carta aos Coríntios, que é muito profunda, essa interface entre o Espírito Santo e a nossa miséria. O Espírito Santo que é sempre muito dócil ao nosso livre-arbítrio, por isso que o pecado já começa dentro, aí já nasce o porquê desse evangelho, né? O adultério já não é só simplesmente o ato, mas o desejo de adultério já é pecado. Por quê? Porque o desejo mexe com o nosso ato de vontade interior, que é essencial para a ação do Espírito Santo. O Espírito Santo está dentro de nós. Então, se você já tem um desejo de adulterar, você já não dá espaço para o Espírito Santo. Já é algo que fere muito o Espírito Santo. Da mesma forma, quando o olhar, né? O olhar concupiscente. E é por isso que a igreja sabe que para você viver a pureza, a gente tem que viver a modéstia, a gente tem que cuidar dos olhos, né? Não ficar olhando coisas. Eu sei que hoje em dia é difícil quem está na internet, por isso que é importante também filtrando a internet um pouco, as redes sociais, né? Não ver coisas que podem levar ao pecado. Mas é importante a gente entender essa presença do Espírito Santo dentro de nós, que São Paulo diz, né? Somos afligidos, sim, o corpo é afligidos de todos os lados, mas não vencidos, porque o Espírito Santo está aqui pela angústia. Ele nos dá alegria na dor. Postos entre os maiores apuros, mas sem perder a esperança, que a esperança é uma virtude teologal. Ora, se é uma virtude teologal, também está no Espírito que nós recebemos o batismo. Por isso que é importante a gente ter a vida interior, né? Por toda parte sempre levamos em nós mesmos sofrimentos mortais de Jesus. A paixão, morte e ressurreição de Jesus não é algo simplesmente lá do passado, como alguns irmãos querem colocar, mas ela faz parte da nossa vida, da nossa carne, né? Nós devemos, sim, cada vez mais entender que nós estamos num processo de morte para nós mesmos. Tudo no mundo se corrompe, nós nos tornamos cada vez mais velhos, o mundo corrompido, tudo se perde, né? Mas o Espírito Santo ganha mais vida. É impressionante ver as pessoas que são muito religiosas, que rezam, santas, no leito de morte. Como que elas geram vida. Como ali parece que o céu toca a terra. Porque parece que tira aquele véu, né? O véu da corporeidade, da corruptibilidade deste mundo. E o evangelho também é mais radical ainda. Se a tua mão direita para ti é ocasião de pecado, corta, né? Melhor perder um membro do que ir para o inferno. Lute para romper com o pecado, meu irmão. Nós todos somos miseráveis, sim, mas existe o sacramento da confissão. Se você está em pecado, não continue. Lute pelo menos, confesse frequentemente. Não deixe de lutar pela santidade. Isso pode ter consequências eternas, né? Deus nos leva a sério. E ainda diz aqui, quem se divorciar de sua mulher, eu porém vos digo, todo aquele que se divorcia de sua mulher, a não ser por motivo de união irregular, faça com que ela se torne adúltera. O divórcio. A igreja tem a sua doutrina sobre divórcio bem estabelecida.
Um casamento que é rápido e consumado é um casamento que é livre, né? Pessoas são conscientes de tudo, sabem com quem está casando, casa-se livremente e consuma no ato sexual. Claro, dentro das normas da igreja, com a forma canônica, que é a celebração do matrimônio na igreja, com aquele rito já estabelecido. Este matrimônio não pode ser jamais anulado, destruído, porque é um compromisso entre os noivos e Deus. Mas a igreja também entende, por exemplo, que houve uma grande perda na catequese, tanto na catequese mesmo da igreja, como na familiar. E hoje muita gente se casa sem nem saber o que é casamento, né, a nível natural, sem saber que tem que viver a fidelidade até a morte. Então hoje a igreja tem um tribunal para julgar esses casos, né, os casos que a igreja nota que não foi um casamento de verdade. A falta de fé não é suficiente para anular da nulidade, mas a falta de fé é tão grande que dificulte a noção de matrimônio a nível natural, que é viver para sempre juntos, na união de doação total, com fidelidade até a morte, aí sim pode declarar nulo, né? Então são vários os motivos. Por exemplo, a pessoa casa forçada, casa pela gravidez, casa porque está nova, casa para fugir de casa, ou casa por interesse pessoal, porque a pessoa é rica, mas não tem um verdadeiro interesse interior, tipo matrimônio. Tudo isso é matrimônio nulo, que na hora que acontece o matrimônio ninguém sabe, mas quando você entra no processo de nulidade, descobre, né? A falta de maturidade para entender o que é matrimônio, e tantos outros motivos. A pessoa finge ser boazinha e depois é um crápula depois do matrimônio, ou então ela mente, sabe que é estéril e mente, sabe que já foi casado no civil, tem filhos e mente. Tudo que deturpa um pouco a imagem, né, de não conhecer direito o seu cônjuge, tudo isso pode levar em consideração para que haja uma nulidade matrimonial. Mas o matrimônio nulo, ele já nasce nulo. A igreja só declara, a igreja não anula casamento de ninguém, certo? Agora, os casais de segunda união, a igreja tem muito amor, muito carinho, porque sabe que sofrem muito, porque se converte, às vezes casa, não sabe o que é casamento, não sabe nada de igreja, separa, casa de novo e tem uma grande conversão lá na frente. A igreja sabe que muitos de vocês sofrem, e vocês são amados sim. E se tem filhos, a igreja pede para não separar de novo, porque será mais um trauma para os filhos. Até lá, participe da igreja, só não pode comungar, mas participe das pastorais, pode fazer leitura, reze o terço juntos, rosário, e peça. E se tiver alguma brecha, algum motivo realmente para se declarar nulo o seu matrimônio, entre com o processo de nulidade, para que o tribunal possa agir, né, e ver se realmente há indícios de nulidade. Mas enquanto isso, seja um casal bem fiel, não se sinta excluído. Na hora da comunhão, você pode fazer comunhão extra sacramental, né? E passa fora do sacramento. Eu tive uma paroquiana que não acreditava muito nisso. Hoje ela até se casou. E um dia ela teve uma experiência mística com essa comunhão espiritual, essa graça extra sacramental. Então você é muito bem-vindo, reze. Você não é um pecador público, assim, pelo fato de que você ainda pode ter seu casamento anulado e próprio pode ser declarado nulo, não anulado, né? E propriamente também porque a igreja pede para você não se separar se você tem filhos. Eu sei que é uma dor intensa, vocês conseguem chorar sempre quando vão receber, quando outras pessoas recebem a Eucaristia, e serve de alerta para nós, que às vezes recebemos a Eucaristia sem nenhum tipo de zelo. Mas o fato é, santifique seu matrimônio, para evitar os divórcios. Rezem juntos, rezem o terço em família, leiam a Bíblia, vão a missas, confessem frequentemente vocês casais, lutem para sair do adultério, confessem frequentemente o adultério para sair dele, e aí grandes coisas Deus vai fazer na sua família, que a principal delas é a salvação. Bem, nesse dia de sexta-feira, então, rezo por vocês, que Deus abençoe todos, estamos juntos, um grande abraço.